Eu queria te falar um pouquinho do Grêmio. Porque é o seguinte, você aqui de Contagem, você foi para fazer a base do Grêmio praticamente, né? Você surgiu pro futebol profissional no Grêmio e tem um detalhe interessante lá no Grêmio, que você era meio artilheiro de Grenal, né? Você começou fazendo gol em Grenais e a torcida do Grêmio tem esse carinho por você, porque tipo, marcar gol no Atlético aqui é marcar gol no Inter com a camisa do Grêmio. Que coração você tem no Rio Grande do Sul? Eu tive a oportunidade de fazer 3 gols em Grenais, assim, foi algo surreal. E meu primeiro gol, meu primeiro jogo, meu primeiro Grenal foi um gol e assim, mudou minha vida, mudou. Você tinha quantos anos, Léo? Eu tinha 17 para 18 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, assim, minha vida mudou assim de um jeito que e era até legal assim dessa história, né, que o Fernandão tava do outro lado, né? O falecido Fernandão, né? O cara super do bem, o cara super gigantesco, assim, caráter ímpar, né? Mas os caras instigaram, assim, ele falou, não, pô, tá vindo um moleque aí da base e tal, e a gente vai aproveitar que ele tá vindo da base e nós vamos impor em cima dele e tal. Aí me perguntaram isso, pô, o Fernandão falou que vai passar por cima. O jornalista quase não gosta, né? Nem um pouquinho. Incendiar. Vai passar por cima de você e tal. Pô, ele falou que vai pra dentro e tal. E aí, o que você tem pra me falar? Eu falei, cara, eu tô subindo agora e eu encaro esse Grenal como um prato de comida, cara. Como um prato de comida e vou encarar esse Grenal. Mal ele sabia o tanto que eu como, né? Como pra caramba, os bandejão. E aí, no jogo, o gol foi em cima do Fernandão, né, de cabeça assim, de ombro, foi em cima do Fernandão, e aí o narrador chegou falando assim, Léo, o craque, Léo, como um prato de comida ele vem. E aí aquele ali ficou marcado para mim, assim, 90 minutos, que mudou praticamente a minha vida, assim, mudou, assim, toda a história. Meu telefone começou a tocar, na hora do almoço era conversar com o empresário, de noite era com outro empresário, no outro dia almoço com o empresário, então eu fiquei vários meses sem pagar almoço e janta. Comendo só nas custas de empresário. Valeu o gol demais. Ô, Léo, já que você jogou esse clássico e viveu tanto o Atlético e Cruzeiro, deixa eu fazer uma pergunta difícil, porque essa é uma briga eterna no Brasil. Qual o maior clássico do futebol brasileiro? Cruzeiro e Atlético ou Grêmio e Internacional? Eu joguei os dois, né? Assim, joguei também Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, cara, mas não, assim, é difícil. Tem muita rivalidade aqui, né, em Minas, muito mais do que em São Paulo, mas no Sul ainda eu acho que fica muito na frente. Mais fica pesado, na frente, é mais pesado. Eu acho que não sei se é pela cultura, não sei se é pelas cores, são as cores mais vibrantes, assim, porque desde a base a gente vem nessa. Eu fiz a base no Grêmio desde os meus 12 anos de idade. Depois eu vou contar a minha história aqui, porque eu sou natural de Belo Horizonte. Mas desde lá eles não deixavam você usar nem cueca vermelha, nem chuteira vermelha, nada, nem roupa vermelha, nem nada. Então era uma coisa assim muito, muito fixada. Você teve assim, uns apertos lá? E na base era mijo, era xixi, era tudo. O Grenal desde a base assim, mesmo? Pauleira, briga e soco e porrada. E hoje, né, tá assim, mas antes era muito mais truncado, assim, sabe? O Grêmio, o vestiário do Grêmio era o De Leon com a cabeça rachada, o outro, o Dinho dando um carrinho, o cara saltando. Era um negócio muito doido, assim, já estimulava. E se você não entra nessa, você apanha. Você se aperfeiçoar, você começar a se identificar com o clube. E a gente foi criado ali debaixo da arquibancada, então tinha sempre essa gana, essa vontade, essa raça, assim. Muita gente fala que o clássico do Cruzeiro, na sua pergunta que você fez, que o Cruzeiro Atlético é um pouco mais jogado, né? É um pouco mais jogado, mais assim, técnico, do que. Mais técnico, do que Grêmio Inter, por exemplo. Mais jogado. Lá é truncado, muito mais brigado, assim. E aí, contar, né, um pouquinho da minha história, assim, eu sou natural, porque todo mundo acha que eu fiz a base no Cruzeiro, né? E por muito tempo tá aqui. Você é de BH, não é de Contagem, não? De BH. Eu achava que você era de Contagem. Eu morava em Contagem, passei minha infância em Contagem, né? E aí eu arrumei, o cara que me treinava, o Antonino, ele arrumou para mim fazer um teste no Cruzeiro. E aí eu saía de Contagem, pegava o ônibus até o Alípio de Melo, do Alípio de Melo eu pegava outro ônibus para ir para Toca 1 para fazer o teste. Aí chegou certo momento que eu peguei o primeiro ônibus, só que o segundo ônibus tinha passado. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu, cara, o que eu vou fazer? O sol quente, 1h da tarde, aí passou um caminhão assim de caçamba, eu peguei caroninha nesse caminhão.
E aí peguei caroninha nesse caminhão, até então foi indo na direção da Toca, assim. Eu era muito novo, tinha 11 para 12 anos. E aí ele virou uma rua que não era a direção da Toca. E eu falei, cara, o que eu faço? O que eu faço? E aí eu desci do caminhão, bati o pé no chão, tenho marcas aqui até hoje. Caramba, você machucou, cara? Machuquei, arrebentei todo no asfalto. Pula, né? Aí saí rolando todo do caminhão e tal, todo machucado. Peguei minha mochilinha, fui fazer o teste. E aí o cara falou assim, Léo, infelizmente hoje não foi seu dia, infelizmente você não passou no teste, né? Mas continua treinando aí e tal, um dia você volta aí. E aí o Antonino falou pra mim, Léo, continua treinando, cara, fica tranquilo que um dia ainda eles vão te comprar. E aí eu continuei treinando, continuei batalhando, e aí ele conseguiu pra fazer o teste pra mim no Grêmio. Aí eu fui com 12 anos de idade, saí daqui, fui pro Rio Grande do Sul, morar debaixo da arquibancada, com 36 meninos, 2 chuveiros, frio de 3 graus. Mais frio que aqui esse ar-condicionado aqui. Tô só aumentando. Aqui tá foda mesmo. Galera aqui não tem baço. E olha que eu sou gordo. Eu sinto menos frio que vocês. Mas tá foda hoje. Isso aqui. Tá frio mesmo. Hoje esse ar tá... O Marcão tem um cobertor aqui. Cara, eu tô com frio, você imagina. Eu já diminui várias vezes, mas continua frio. Continua frio. Eu tô com frio, cara. O Marcão tem um cobertor em cima dele, Pois tá com frio, cara, imagina nós. Vamos abraçar no nosso Imagina quadro. o Elton magrinho que Não, eu tô aqui, só o tô osso. escutando aqui. Tá agora o jamento do Grêmio. Mas vai lá, você tava falando Aí cheguei lá e tal, 3 graus, frio pra caramba e tal. Aí eu passei no teste, aí eu fiquei do infantil, juvenil, júnior, profissional. Aí depois fui pro Palmeiras. Palmeiras, eu vim pro Cruzeiro. Quando eu entro na Toca 2, veio aquele filme, assim, sabe, na minha cabeça, assim, Léo, fica tranquilo que um dia eles vão te comprar. Aquele teste, aquela prova, aqueles obstáculos, os nãos, né, os problemas, né, as adversidades que a gente tem que enfrentar, os processos que a gente tem que enfrentar para chegar até o nosso sonho, né? E às vezes as pessoas que nos assistem também passam por esses processos, né? Passam por essas dificuldades, os nãos, né? Às vezes vai tentar uma prova do Enem e não consegue e acaba ficando no meio do caminho. Às vezes vai tentar uma porta de emprego, vai tentar um currículo, entre outras coisas, às vezes não dá certo, desembola um projeto e às vezes não acontece, os nãos acontecem muitas vezes na nossa vida. Mas eu sempre falo assim, né? Só nós temos essa capacidade de dizer aonde nós vamos chegar, né? Porque eu creio nas promessas de Deus que elas sempre se cumprem na nossa vida. Deus, ele tem sempre uma promessa na vida de cada um e tem um prazer em abençoar cada um, né? E graças a Deus a gente pôde perseverar, pôde seguir adiante, tapar os ouvidos por muitos nãos, tapar os ouvidos para muitas palavras negativas, para que a gente pudesse trilhar o nosso caminho. E aí você chega e 400 e poucos jogos com a camisa do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. E aí todo dia praticamente eu passava naquela rua que eu caía do caminhão, que eu tomei um tombo. E sempre vinha em minha mente assim, Deus falando assim para mim, falando assim, Léo, não perca a sua essência.